E agora a gente fala da reunião de mais de 4 horas do governo federal e com governadores estaduais e membros do judiciário que discutiram a PEC da segurança, que centraliza informações e políticas públicas da área nas mãos da União. Um dos principais pontos da PEC prevê que a Polícia Rodoviária Federal passe a ser chamada de Polícia Ostensiva Federal e que passe a atuar também em hidrovias e ferrovias. O texto da PEC também acrescenta um artigo à Constituição Federal que institui um Fundo Único de Segurança Pública e Política Penitenciária e veda o contingenciamento dos recursos. Inclui também na Constituição o Sistema Único de Segurança, que hoje vigora por uma lei ordinária. Claro que as medidas não viraram um consenso logo de cara, mas dá para dizer que é um bom começo, né, Flávia e Carô? Pois é, deixa primeiro eu só falar, Chico, Otávio, muito obrigada, viu? Vou te mandar meu abraço aqui de São Paulo, foi excelente o papo. Sobre a reunião, né, Carô? Não, consenso, consenso assim, de imediato, numa questão tão difícil, tão polêmica, já seria muito difícil de alcançar. Mas eu acho que o que ficou para mim dessa reunião do Lula ontem, com os, acho que foram 13 governadores que compareceram, Sim. Foi uma reunião de 4 horas, foi uma reunião que incluiu 2 dos nomes que saíram mais fortalecidos no plano, pelo menos estadual, das eleições municipais. Então, Ronaldo Caiado estava lá, Tarcísio de Freitas estava lá. A reunião contou ainda com Flávio Dino, ex-ministro da Justiça, atual ministro do STF, porque o Lula queria, e o Lewandowski, né, que aliás o Dino e o Lewandowski em papéis trocados, né, foi um pedido deles, do governo, do Planalto, para que tivessem os 3 poderes ali representados, e foi uma reunião longa, de troca de ideias. O Caiado foi duríssimo, inclusive, criticou demais. Aí o Lula, quando retomou a palavra, fez uma ironia ali com o Caiado, brincou, falou, talvez o Caiado que devesse ter chamado essa reunião, porque pelo jeito ele está cheio de solução, mas... Logo em seguida ele fez uma brincadeira sobre a pamonha de Goiás que estava lá e o Caiado riu gostosamente. Tarcísio de Freitas tem foto abraçando o Lula. O que mais me chamou a atenção, quero te ouvir sobre isso. Parece que uma acomodação política neste momento, de direita e esquerda, ou a centro-esquerda que a Frente Ampla do governo Lula representa, meio que assentando e dizendo, as forças políticas tradicionais fora do extremismo estão de volta e estão retomando aqui as rédeas. Eu não sei se você leu dessa forma ou não, além de, claro, de ser um esforço realmente sobrenatural, você envolver tantos entes numa discussão tão difícil e divisiva muitas vezes, né? Porque não há uma visão clara de Brasil, do que o Brasil quer de segurança pública. O que você interpretou dessa reunião? Acho que tem 2 elementos importantes dessa reunião, né? A gente vinha falando antes sobre articulação. Um deles é a articulação política e o outro é o próprio objeto e o mérito da reunião, que é do campo da segurança pública, uma agenda tão calcanhar de Aquiles para os governos anteriores, do presidente Lula, para o governo atual, de difícil resolução, e onde o campo progressista é bastante cobrado por medidas inovadoras nesse campo. Mas voltando para a articulação política, que você coloca isso, eu não sei se eu chamaria ainda de acomodação, me parece um pouco cedo, mas a gente está aqui, essa reunião foi um emblema, vamos dizer, de um presidente Lula na sua plena forma de articulador político. Olhando para o resultado das urnas agora municipais, um pouco como a gente já falou aqui, para um êxito eleitoral dessa direita menos extrema, menos radical, e uma possibilidade de retomada de diálogo com esses atores políticos e de retomada e construção, não sei se retomada, mas de concretização dessa frente ampla, porque de fato não é só uma frente ampla para se eleger, mas é uma frente ampla para governar, e isso está ficando claro na negociação com o Congresso Nacional, e como que essa frente ampla de um mandato do presidente Lula
o terceiro mandato do presidente Lula é distinto na sua execução do que foi no Lula 1 e no Lula 2. Então, parece, a gente assiste um pouco essa reunião, quase parece que a gente está assistindo um presidente Lula de algumas décadas atrás na sua plena forma de articulador político, de sinalização, de diálogo com os entes federativos. Você mesmo colocou aqui, ele inclusive não só faz a ironia com o Caiado, como ele elogia posicionamentos de que se medidas tivessem sido tomadas no âmbito nacional, escutando os estados, a gente estaria numa outra situação. Ele faz um elogio na frente da importância da escuta para quem está governando nos locais e nas cidades, nos estados. Então, a gente está falando aqui de uma movimentação pós-urnas, de sinalização de uma presidência da República dialogando com os estados e dialogando com uma direita que é possível dialogar. Então, isso é um ponto muito importante. Vou pegar daqui, porque claro que a gente às vezes recebe críticas, mas vocês estão dizendo então que Tarcísio é moderado, estão normalizando extremistas e tal. Eu vou falar primeiro aqui o meu ponto de vista, mas quero te trazer aqui para a conversa, porque é claro que eu particularmente não ignoro o fato de que o Tarcísio de Freitas é produto do bolsonarismo, ele próprio não ignora, ele faz questão de reverenciar Bolsonaro sempre que pode, enquanto for preciso, pelo menos, né? Porque a gente não sabe quanto isso vai durar conforme se Bolsonaro se enfraquecer, mas enquanto isso, Tarcísio o reverencia, reforça o fato de que veio dali, de que é produto daquele movimento, eleitoralmente pelo menos, ele não existiria eleitoralmente sem o bolsonarismo. Não ignora o fato de que Tarcísio sobe no trio elétrico com Bolsonaro enquanto Bolsonaro está xingando o STF, e muito menos o fato de que, por exemplo, o governo de Tarcísio em São Paulo tem uma brutalidade policial extremada, fala coisas do tipo, não estou nem aí, vocês que reclamem com a ONU, tudo isso está na conta. O que eu estou falando, e eu quero te ouvir se você também está indo nessa linha, sobre uma direita mais clássica, uma direita com a qual dá para dialogar. 2 governadores se recusaram a sentar na reunião, Romeu Zema e Jorginho Melo. Eles simplesmente não foram a Brasília, eles se recusaram a ter essa conversa. E é de se supor que é só imaginar a figura do próprio Bolsonaro. Supondo que o Bolsonaro hoje fosse um governador ou um prefeito. Dá para imaginar uma convocação de um presidente Lula em que Bolsonaro estivesse à mesa? Não dá, é completamente incompatível. Então, quando Ronaldo Caiado e Tarcísio de Freitas, que são sim de direita, e tem... Gente, o Caiado, em 1989, já era um candidato da direita, com tudo que a direita sempre entregou no Brasil, né? Ninguém está minimizando isso, mas quando eles dois se sentam para discutir o assunto que mais divide hoje os 2 campos, eu arrisco dizer, tem a coisa dos valores, mas eu acho assim que eleitoralmente, você olha ali as pesquisas, como se trata a criminalidade, uma das coisas que mais divide eleitoralmente os 2 campos. Então, no momento em que os 2 aceitam sentar e conversar, já é um sinal diferente do que é o extremismo de Bolsonaro. Então, eu te proponho essa relativização aqui para você ver. Aqui, né, voltando a esse ponto da articulação política, né, que aqui a gente não está falando a gente está falando do cargo do presidente da República, que tem o dever de dialogar com os entes federativos. Exato. A gente não está aqui falando de uma aceitação ou não, uma normalização ou não dessa extrema-direita por parte de um ator como um presidente da República. Mas vamos lembrar que o Lula também fala nessa reunião, ele também faz questão de destacar nessa reunião que ele tem e teve presente nos seus governos
foi o presidente que mais esteve presente nos seus ministérios e nos seus governos, governadores com experiência, ele ressalta isso, Sim. governadores com mais de 8 anos, com mais de 12 anos de experiência nos estados. Ele cita nominalmente o Flávio Dino, que estava lá e foi governador do Maranhão por muitos anos, Camilo Santana, ele cita outros nomes, não da direita, propositalmente, obviamente, inclusive para assinalar que existem propostas possíveis para essa agenda, para esse cenário, vindo de governadores com experiência, de sua base, aí sim, base de coligação eleitoral. Então, é uma reunião até, ela até não é só complexa do ponto de vista da agenda, do tema, que a gente ainda não entrou nele, mas do ponto de vista de todas as sinalizações e costuras políticas dessa reunião como emblema. A gente falou aqui dessa abertura de diálogo e de concretização de uma frente ampla com uma direita conversável, dialogável. A gente está aqui falando também da sinalização do presidente para destacar o papel de governadores de um campo mais de centro e centro-esquerda, com propostas e com experiência. Ele ressaltou isso a todo momento. No tema da agenda, do mérito da reunião, da questão da segurança pública, você já destacou isso. Não por acaso ele textualmente na reunião, nominalmente, ele cita a fala do Caiado, cita outras no mérito, mas não cita do Tarcísio, por exemplo. Ele faz as sinalizações ali toda de presença, porque a gente está falando aí de uma política de segurança pública do Estado de São Paulo, a mais letal dos últimos anos no estado de São Paulo. Então, também tem aí um cuidado e um olhar de que sentar na mesa para conversar com esses governadores não significa aceitar, do ponto de vista do governo federal, as especificidades das políticas que estão sendo adotadas por cada um dos governadores que estão ali sentados, especialmente do governador Tarcísio, que está mostrando a letalidade policial na sua abordagem dessa temática da segurança pública. Então, acho que tem por isso sempre eu olho essa reunião com esses dois componentes da articulação política e do mérito e da sinalização aqui na agenda de finalmente... A PEC faz isso, mas de finalmente mostrar para a opinião pública ou fazer alguma sinalização, e aí aqui não estamos com os nossos especialistas em segurança pública para mostrar tudo o que poderia ter sido feito até hoje, especialmente por esse governo, mas por outros governos do presidente Lula e da presidente Dilma que não foram feitos no campo da segurança pública. O Sistema Único de Segurança, como citou a Luísa, o Fundo Público, são propostas e temas e alternativas já sobre a mesa, colocadas por especialistas e por campo partidário do centro-esquerda há muito tempo. E que agora tem uma sinalização de, este governo fará alguma coisa... Ou tentará fazer alguma coisa nessa temática.